Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. Nesta edição, nós vamos falar sobre votações, audiências e reuniões que movimentaram o Legislativo. Os vereadores debateram o planejamento orçamentário da Prefeitura para os próximos 4 anos. E a comissão que investiga os furtos de fios de cobre na cidade realizou nova reunião. O panorama de hoje aborda também o tema habitação, trazendo orientações para as famílias interessadas nas novas moradias populares do programa Minha Casa Minha Vida aqui na cidade. Vamos tratar ainda de saúde, ouvindo um representante da Vigilância Ambiental para saber como reduzir os riscos de acidentes com escorpiões. Mas iniciamos esta edição apresentando os projetos que começaram a tramitar na Câmara nos últimos dias. Quem traz as informações é o repórter Matheus Camargo, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre as proposituras protocoladas na última semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na diretoria legislativa projeto de lei de Fabiano de Jesus que dispõe sobre a criação e manutenção de bibliotecas em todas as escolas públicas municipais de São José do Rio Preto. Fabiano também é autor da proposta que institui a rede intersetorial de apoio ao desenvolvimento integral da pessoa com deficiência. O vereador também propôs lei que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação de São José do Rio Preto. Bruno Moura é autor da proposta que dispõe sobre a proibição de qualquer prática de adultização e sexualização de crianças em eventos públicos e privados realizados com apoio, patrocínio ou permissão do município de São José do Rio Preto. O Executivo protocolou o projeto de lei que abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial no valor de R$ 196 mil, referente ao convênio do Ministério do Esporte. Jean Dornelas é o autor da proposta de lei complementar que altera o artigo do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável. O vereador quer que a discussão para a revisão do plano seja reduzida de 10 anos para 5 anos, com efetiva participação da população. Alexandre Montenegro protocolou o projeto de lei complementar que dispõe sobre a isenção do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, para protetores da causa animal. De Massa Caldas foi protocolado e aprovado em sessão secreta dos vereadores projeto de decreto legislativo que outorga o título de cidadã honorária riopretense à senhora Tenente Coronel Denise Santiago Santos do Rosário. Dessa semana, também foram protocoladas 179 indicações, 14 moções e 26 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara no site www.riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. Durante a 28ª sessão ordinária do ano, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 10 projetos. 2 dessas propostas são em defesa da inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. Confira os detalhes no balanço das votações. Confira o resultado das votações da 28ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de agosto, na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Em regime de urgência, ou seja, apreciado tanto em primeiro quanto em segundo turno na mesma sessão, foi aprovado o projeto de Bruno Moura. A proposta atualiza a lei que garante acompanhamento especializado para alunos com transtorno do espectro autista nas escolas municipais. A proposta lista ainda a capacitação técnica exigida para os profissionais que vão atender esses estudantes. Emenda incorporada ao projeto de Moura derruba a exigência de laudo médico para comprovar a necessidade de acompanhante especializado. A emenda, de autoria do vereador Fabiano de Jesus, estabelece que a comprovação agora seja feita por meio de estudo de caso elaborado por equipe pedagógica. Em segunda discussão, recebeu parecer favorável proposta de Alex de Carvalho,
A matéria estabelece o Estatuto Municipal de Proteção à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, além de instituir a política local de garantia de direitos e a emissão de carteira de identificação do transtorno aqui no município. Também de Carvalho foi aprovada em segunda discussão a proposta que institui a academia com prática de esporte náutico, voltada exclusivamente ao atendimento de mulheres com câncer de mama. Em votação em segundo turno, os vereadores acataram matéria de autoria de Bruno Marinho. A medida inclui no calendário oficial do município o evento de fisiculturismo Muscle Contest International. Em primeira análise, foi aprovado o projeto de lei complementar do vereador Júlio Donizete. A proposta institui adicional de qualificação profissional a ser concedido a servidores ocupantes de cargo de nível médio que possuem graduação de nível superior. O adicional é no valor de 10% do vencimento base e fica limitado a uma titulação. Durante a 28ª sessão, 3 projetos do Poder Executivo foram aprovados em urgência. O primeiro abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial no valor de R$ 336 mil para repasses a entidades beneficiadas por emendas impositivas. O segundo atualiza o valor e as regras para reembolso de transporte a agentes fiscais de postura, quando estes utilizarem meios próprios de locomoção para o desempenho de suas atividades. E o terceiro atualiza o valor e as regras para reembolso de transporte a auditores fiscais tributários municipais. Outras 2 propostas do Executivo receberam parecer positivo em primeiro turno. São elas: a matéria que desafeta 2 imóveis no loteamento Parque dos Pássaros e a que abre no orçamento do município crédito adicional especial no valor de R$ 60 mil, conforme convênio a ser firmado com o governo do estado para a realização do evento de ciclismo 100 quilômetros dos Véios do Posto. As propostas aprovadas em segundo turno seguem agora para a sanção ou veto do prefeito Fábio Cândido. Já os projetos aprovados em primeira discussão voltam à pauta em breve para serem analisados quanto ao mérito. Todas as informações sobre as propostas que tramitam na Câmara de São José do Rio Preto você encontra no site do Legislativo. Basta acessar riopreto.sp.leg.br. O assunto agora é a habitação. A Incop, empresa municipal de construções populares, está fazendo o cadastro de famílias interessadas nas novas unidades do Minha Casa Minha Vida aqui na cidade. O novo empreendimento vai contar com 400 apartamentos que serão construídos na região norte de Rio Preto. Sobre esse assunto, eu converso com o diretor-presidente da Incop, Matheus Mota. Matheus, muito obrigada pela participação. Tudo bom, gente? Boa tarde. Boa tarde, Vivian. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Hoje falamos do incrível empreendimento Minha Casa Minha Vida Faixa 1, 400 apartamentos, Residencial Integridade, Residencial Conquista. São os novos nomes aí. Que vão ser dados a esses empreendimentos, né? Isso, são 2 empreendimentos, somando dão 400 unidades. Matheus, explica pra gente, quando a gente fala em faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de que intervalo de renda? Famílias com que índice de renda? Faixa 1 a gente fala da primeira faixa do Minha Casa Minha Vida, né? Então são famílias que têm renda bruta familiar de até R$ 2.850. Então é de 0 até R$ 2.850. Então você que não tem renda formal, você recebe apenas um benefício do governo federal, você já se enquadra nesse empreendimento e você já consegue fazer a sua inscrição. E quando a gente fala nessa renda familiar, é somando o valor que recebem ali todos os integrantes desta família, é isso? Isso, exato. Por isso que é tão importante a gente usar os dados do cadastro único para ter esse dado completo, né, na hora das inscrições. Então, quem se interessar precisa estar no CadÚnico. Isso. Quem se interessar por esses apartamentos, né, esses imóveis populares, tem necessariamente que estar com o seu cadastro único atualizado e ter o seu cadastro único, que é uma fonte importante de informação para a gente. Além de outros critérios, né, que a gente pode falar aqui, como não ter imóvel próprio no nome, não ter sido beneficiado com nenhum cadastro, nenhum
benefício habitacional nos últimos anteriormente, anos. Né? E residir em São José do Rio Preto, né? Também é importante a gente falar sobre isso. Tá certo. Matheus, nós estamos falando de apartamentos, 400 novas unidades. Quais serão mais ou menos aí os itens, a estrutura dessas moradias, metragem, número de dormitórios? Com o benefício que a prefeitura proporcionou para o munícipe, né, doando a área, foi possível a gente construir um empreendimento dessa magnitude, né? São torres, térreo mais 3 andares, apartamentos de aproximadamente 50 metros quadrados, condomínio fechado de torres, vamos ter biblioteca, bicicletário, toda a infraestrutura para o lazer das famílias que ali residirão. Então é bem bonito esse empreendimento. Lá nas redes sociais da Incop tem todas as informações sobre o empreendimento, sobre o cadastramento. É bom vocês se atualizarem por lá também. Deixa eu pedir mais uma informação. Você acabou falando os nomes dos empreendimentos, né? Os nomes desses condomínios. Mas em quais bairros eles serão construídos? O pessoal de Rio Preto já sabe, mas na região norte, Residencial Gabriela e Residencial Antonieta são os bairros. E os nomes, Integridade e Conquista, são os nomes dos empreendimentos. Então é na região norte, nesses 2 bairros que eu acabei de falar. Matheus, e agora orientações básicas para quem se interessa em fazer parte do programa e conseguir algum desses imóveis. Primeiro passo, qual é? É uma inscrição online? Isso é a novidade que a gente trouxe na nova gestão, dentro da prefeitura e dentro da Incop. A gente trouxe esse agendamento online, né? O pessoal antigamente estava acostumado com filas, né? Longas filas, ficar esperando 2, 3 horas na fila, dormir na fila, né? Muitas vezes. Então a gente trouxe essa novidade, agendamento online, o munícipe escolhe o melhor horário, o melhor dia que para ele seja bom, faz o agendamento online, o link está no site da prefeitura, só você abrir o site, já vai abrir um banner de cor verde, você clica, já vai para os serviços da prefeitura, seleciona Prefeitura Regional Norte, 400 apartamentos, você já vai ter acesso ao calendário. Muito importante fazer o agendamento para a gente não gerar tumulto lá no Shopping Regional Norte. E também o pessoal que tem dificuldade, não conseguir acessar ali a internet, temos o telemarketing também. Essa informação está no site da Prefeitura e nas redes sociais da Incop. E caso você não tenha acesso nem ao meio telemático, nem à internet, você pode ir presencialmente lá no shopping, na Prefeitura Regional Norte, que a gente orienta como fazer, até consegue fazer o seu agendamento por lá. Olha que importante, que bacana. Então, quem porventura não tem acesso à internet, algum tipo de dificuldade em lidar com o cadastro ali online, pode se dirigir à Prefeitura Regional Norte. Eu vou reforçar algumas das informações que o Matheus nos concedeu aqui. Site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br. Como ele bem mesmo adiantou, assim que você abre a home desse site, já sai um banner indicando ali para a questão da Incop. É só clicar nesse banner e de lá você faz todo o caminho. Uma outra possibilidade é procurar a aba da Incop no mesmo site, depois ir na aba de serviços dessa empresa municipal e procurar lá o link 400 apartamentos, que você também chega ao local adequado. A Prefeitura Regional Norte fica no Shopping Cidade Norte, que fica na Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, número 2077. E o call center, o contato por telefone que ele citou, o número é o 3202-7740. Então, são infinitas aí possibilidades de entrar em contato e obter informações sobre o programa. Dando sequência aqui, Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como vai funcionar, por exemplo, você já tem algum tipo de data de até quando vai essa inscrição, até quando o interessado pode procurar a Incop, manifestar esse interesse? Tem uma data final? A gente está trabalhando, o agendamento continua aberto e as inscrições também, então isso está acontecendo simultaneamente, as inscrições presenciais. E a gente programa deixar a agenda e as inscrições abertas até dezembro. Dia 20 de dezembro ali a gente finaliza pelo menos essa etapa e aí a gente começa com a próxima etapa, que são os contemplados, né? Então, acho que meados de fevereiro a gente já tem uns nomes de quem serão os contemplados, toda uma hierarquização. Hoje é importante a gente frisar também para o munícipe que não é sorteio mais, então uma hierarquização que está dentro de uma legislação federal. Critérios sociais, né? Critérios sociais,
muito bem definidos, específicos, né? na lei, então não tem... Às vezes o pessoal fica preocupado se vai ser sorteio ou não, mas são muito criterioso nesse sentido. O governo federal já definiu, posso citar alguns exemplos, que são, por exemplo, o pessoal que recebe benefício do governo federal, como Bolsa Família e BPC Loas, terão preferência. Então, mulher em situação de vulnerabilidade. Também, então, né? Tem diversos itens que somados a gente chegará nos contemplados. Meados de fevereiro aí, as famílias já vão ter essa boa notícia. E quando a gente fala em documentos necessários, parece que a partir do momento que você faz ali o agendamento, a lista já aparece, né, de que documentação você precisa providenciar lá para o atendimento presencial, né? Isso. Quando você acaba de fazer o agendamento online, dentro do protocolo do seu agendamento já contém esse rol de documentos e também vai uma cópia para o seu e-mail também desse rol de documentação que tem que ser levado de maneira física lá nas inscrições. Tá certo. Matheus, eu tenho alguns números aqui que você nos informou antes do início aqui da entrevista. Até o momento já são 800 inscritos aproximadamente e mais de 9.000 agendamentos já realizados. Matheus, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que vai funcionar quando a gente fala em faixa 1, valor de parcela, quanto que essa pessoa mais ou menos paga dessa casa, qual o valor desse imóvel? Vou citar um pouco dos números que você falou, Vivian, porque é importante a gente, com esses números aí, saber a procura, né? Como que Rio Preto está se movimentando em termos de habitação. Então, esse número para a gente é importante. 9.000 agendamentos não nos assusta, já era esperado. E as inscrições estão andando, já temos 800 inscrições aí, tá tudo tranquilo, tudo dentro do que vocês já imaginavam, isso, né? E um pouquinho de parcela, né? O pessoal também tem essa dúvida. Como a gente fala de renda de 0 a R$ 2.850, o governo federal dá uma parcela mínima e uma parcela máxima. Então, a parcela mínima, você que não tem renda, a parcela mínima R$ 80. E a parcela máxima R$ 350 aproximadamente. O cálculo é feito de 10% a 15% da sua renda bruta familiar. Justamente para não comprometer demais o orçamento dessa família, né? Exato. São famílias faixa 1 realmente social. Então, são famílias que, sem o benefício do governo federal e do governo municipal, nesse caso, não teriam acesso à moradia digna, né? Então, a gente está falando desse público que, graças a esses dois entes públicos, a gente consegue ter uma parcela desse tipo, né? Tá certo. Matheus, você até adiantou falando que a prefeitura cedeu a área, né, fez a doação dos terrenos onde serão construídas as novas moradias e a prefeitura também vai ser responsável por uma infraestrutura ao redor, né, para atender essa nova população. Nós estamos falando de que tipo de infraestrutura, serviço que a prefeitura vai ser responsável? Geralmente, quando a parte privada faz empreendimentos, né, ela arca com todo esse custo de infraestrutura, tanto de rede de esgoto, saneamento básico, asfalto, sarjeta, iluminação pública. Esses são os custos que a iniciativa privada, quando faz um loteamento, arca. Nesse caso, a prefeitura doa o terreno e também faz toda essa infraestrutura de maneira gratuita para o munícipe. Então, o governo federal entra com recurso apenas para a construção mesmo do empreendimento. Toda essa infraestrutura e o terreno é graças à prefeitura municipal. E aí a questão do subsídio para moradia, programa do governo federal, nessa parceria, né, nesses dois entes. Inclusive, a gente fala de benefícios como interesse social, benefícios impostos como IPTU e TBI também, a prefeitura isenta. Né? Olha só que notícia importante, que informação importante. Matheus, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse um recado para os munícipes, para quem está nos assistindo, de como se antecipar, né, na inscrição, não deixar para a última hora. Qual que é o recado da Incop, né? Pessoal, se você quer ter acesso a esses 400 apartamentos, importantíssimo o seu agendamento. Siga as redes sociais, tanto da Prefeitura como da Incop, para você saber mais sobre as atualizações e faça o seu agendamento para garantir a sua inscrição. Mas fica tranquilo que todo mundo vai ser atendido, temos aí até dezembro para todo mundo agendar. Tempo extenso, né? Tempo extenso, vai dar tempo de todo mundo agendar. Se você tiver dificuldade, temos os meios que a gente já citou aqui, telefone, e pode ir lá presencialmente para a gente fazer o seu agendamento. E é isso, eu acho que todo mundo tem que ficar esperto e todo mundo ficar feliz que o governo municipal está trazendo moradia popular
E dentro da minha gestão e do prefeito Coronel Fábio, a gente já tem mais projetos vindo por aí. Eu acho que ano que vem temos mais moradia popular para toda a população. Que interessante. Aproveitando que você deu essa deixa, Matheus, como é que esse tipo de cadastramento inicial agora para esse programa ajuda a Incop a entender melhor o déficit habitacional da cidade, a questão de quantas moradias populares ainda precisaríamos para atender melhor a população? Como é que isso ajuda? A gente, como temos 9 mil, a gente espera passar dos 10 mil agendamentos e 10 mil inscrições. Então, esse número a gente consegue saber como está o déficit habitacional e quem mais precisa de residência aqui no município. Com esses dados, a gente consegue ir no governo federal e no governo estadual pedir mais subsídios para a gente construir mais moradias populares. Então, todo esse caminho que a gente está percorrendo é para a gente chegar num fim que é reduzir o déficit habitacional de São José do Rio Preto. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Matheus. TV Câmara sempre aberta para as notícias da Incop. Sinta-se sempre, né, de portas abertas aqui para dar as notícias da empresa municipal. Obrigado. A Incop também, aberto para vocês e para o munícipe. Tá certo. Eu vou reforçar alguns contatos aqui, o site da Prefeitura, que você já viu aí, riopreto.sp.gov.br, e tem também a rede social da Incop. No Instagram é @incop.sjrp. Então, num desses canais, facilmente você encontra as informações e as orientações de como se inscrever no cadastro para essas novas moradias. Bom, eu dou sequência aqui ao Panorama TVC falando de planejamento orçamentário. A Prefeitura de Rio Preto apresentou o PPA, o Plano Plurianual, numa audiência pública aqui na Câmara. E foi a equipe da Secretaria de Planejamento que apresentou os dados desse plano. Veja agora o que a Prefeitura está preparando para a cidade. O secretário de Planejamento de Rio Preto, Mauro Alves dos Santos Júnior, e técnicos da pasta apresentaram na Câmara o PPA, o Plano Plurianual para o período de 2026 a 2029. As informações foram divulgadas durante a audiência pública presidida pelo vereador Alex de Carvalho, que lidera a Comissão Permanente de Finanças do Legislativo. O PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas da Prefeitura a médio prazo. O plano, que é elaborado pelo Poder Executivo, tem vigência de 4 anos. Abrange os 3 últimos anos do mandato do prefeito em exercício e o primeiro ano da próxima administração. Pelo PPA, a previsão de receita líquida para o município, considerando a administração direta e indireta, vai ser de R$ 3,8 bilhões para 2026, R$ 3,9 bilhões para 2027, R$ 4 bilhões para 2028 e R$ 4,2 bilhões para 2029. Durante a audiência, também foi apresentado o detalhamento de despesas de cada uma das secretarias municipais. Os maiores valores são para as secretarias de Saúde e Educação, que terão cerca de R$ 750 milhões cada para desenvolver suas atividades no próximo ano. Ações decorrentes de PPPs, as parcerias público-privadas, ainda não constam no Plano Plurianual. Isso porque a lei que autoriza esse tipo de parceria foi sancionada há pouco tempo. De acordo com o secretário de Planejamento, assim que as PPPs surgirem, o plano poderá ser atualizado ou as parcerias poderão, ainda, constar em outras peças orçamentárias, como a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que deve ser apresentada no mês de setembro. Realmente não tá constando, porque acabou de ser votada, né? E a gente vai ver se consegue colocar já nesse plano plurianual. Pode ser feito também emendas, né, a esse plano plurianual. Então vamos ver se a gente consegue já colocar em respeito à lei, em respeito aos cidadãos aqui de Rio Preto, em respeito aos vereadores também que deram esse voto de confiança à gestão do Coronel Fábio Cândido, a gente conseguir colocar já esses PPPs no plano plurianual. Bom, após ser protocolado no Legislativo, o PPA é analisado, pode receber modificações por meio de emendas e é submetido à votação. Depois, o plano volta para o prefeito, que pode acatar ou vetar as alterações propostas pelos vereadores. Bom, e nesta semana, os parlamentares também debateram a segurança da cidade.
A comissão de inquérito que investiga furtos de fios de cobre aqui no município realizou reunião que contou com a presença do secretário municipal de Segurança Pública, Márcio Cortes. A TV Câmara acompanhou. O secretário de Segurança Pública, Márcio Cortes, afirmou que a Prefeitura prepara projeto de lei para endurecer o funcionamento e a fiscalização dos comércios de recicláveis em Rio Preto. A afirmação foi feita em depoimento à Comissão Especial de Inquérito, que investiga a onda de furtos de fios de cobre em Rio Preto. Prédios públicos, como escolas e unidades de saúde, são os principais alvos desse tipo de crime, prejudicando o atendimento à população. A comissão foi aberta após o vereador Alexandre Montenegro, que preside a SEI, flagrar o funcionamento desse tipo de comércio nas madrugadas, sem qualquer tipo de controle ou fiscalização. Então, dentro dessa legislação da Secretaria da Fazenda, a concessão de alvará vai estar condicionada, primeiro, ao funcionamento dentro dos horários. A questão do funcionamento em residência, né, também, a gente não tem comércio somente em estabelecimentos que tem cara de estabelecimento. Às vezes as pessoas têm residência, né? Então vai ser disciplinado dentro dessa lei, né? Que se a pessoa comercializa esse tipo de produto na residência, ela vai ter que ter um local reservado, não pode estar misturado em qualquer cômodo, em qualquer lugar, né? A pessoa vai ter que instalar câmeras de segurança, câmeras dentro dos estabelecimentos, né? E essas câmeras que deverão ser fornecidas as imagens quando solicitada pelo poder público, né? Os produtos eles vão ter que ter um sistema de registro de controle de entrada e saída do produto com comprovação de origem, né? O armazenamento nesses locais, nesses estabelecimentos, né? É uma coisa muito importante. Você discriminar de forma que ele coloque isso aqui armazenado e lacrado em determinado ponto do estabelecimento, que se esse fio tiver jogado em outro canto, ele já está em irregularidade, né? A possibilidade de atuação da própria GCM na fiscalização. Então, a GCM, por meio de boletim de ocorrência, que quando fiscalizar determinado estabelecimento e verificar essa regularidade, ela vai comunicar à Secretaria da Fazenda, que vai fazer as autuações administrativas, né? Dentro das sanções, multas, apreensão, suspensão de funcionamento e lacração. Durante o depoimento, o secretário falou ainda sobre as ações do governo para fortalecer a Guarda Municipal, como a aquisição de novas viaturas e treinamentos constantes. Participou ainda do depoimento o vereador Fabiano de Jesus, que é suplente do titular João Paulo Rilo. A Escola do Legislativo e a Câmara Jovem promoveram um evento para debater o combate à violência contra as mulheres. Estudantes, vereadores e profissionais do direito participaram da atividade. A campanha Agosto Lilás foi tema de evento realizado na Câmara de Rio Preto por meio da Escola do Legislativo, em parceria com o projeto Câmara Jovem. O encontro Violência contra a Mulher, entre o silêncio e o julgamento, debateu o ciclo de violência e formas de enfrentamento. Entre os convidados para falar com o público, formado principalmente por estudantes de escolas que integram a Câmara Jovem, estavam advogadas representando a OAB Rio Preto, que atuam diariamente com as questões da violência contra a mulher, crianças e adolescentes. Primeiramente, a gente está no mês Agosto Lilás, né, o mês de conscientização aí em relação à violência contra as mulheres, e nesse contexto é importante falar que os adolescentes, as adolescentes, elas também enfrentam situações de violência, né? Situações quando elas começam a se relacionar, relacionamentos afetivos em que romantizam muito, né? Romantizam a questão do ciúme, muitas vezes consideram o ciúme uma questão fofa, e aí não conseguem identificar que aquele ciúme ele pode elevar, né, para agressões mais graves. Então, é extremamente importante eventos como esse, porque nós trazemos à luz, né, para esses adolescentes, para essas adolescentes, as formas de violência, como a violência se manifesta ali na adolescência, né, nessa juventude, e que muitas vezes ela é até minimizada, né? Até nós, adultos, muitas vezes não olhamos para a adolescente nesse sentido, né? E achamos que elas não
não falam com isso. A gente fala com pessoas mais velhas, com mulheres, e esquecemos das meninas. Mas é muito importante, tanto na parte de prevenção, para que elas consigam ter acesso à informação para identificar, como também para identificar as violências e quebrar esse ciclo da violência. A advogada Isabela Borges reforçou a importância do debate entre os jovens. É muito importante a gente levar esse assunto para os adolescentes, para os jovens, porque a gente vai estar falando com o futuro da nossa sociedade, né? E a gente acredita muito no trabalho de prevenção, falar sobre violência doméstica, violência contra a mulher, as causas dessa violência, sobre o machismo estrutural que está na nossa sociedade, os mecanismos de denúncia, faz com que a gente conscientize melhor esses cidadãos, né, que integrarão a nossa sociedade enquanto adultos, brevemente. E, além disso, também, muitas vezes, as escolas, os locais onde os adolescentes estão frequentando, é a porta de entrada para a denúncia das violências domésticas. Então, eles, com esse conhecimento, faz com que essas denúncias também cheguem para as famílias onde estão sofrendo esse tipo de violência doméstica. O evento também foi direcionado ao público masculino, com o objetivo de promover a reflexão de todos sobre o tema. A importância de trazer uma fala aqui para os adolescentes, principalmente os meninos, é trazer para ele uma oportunidade de ressignificar a masculinidade, no sentido relacional, né? Sair daquele conceito de autoritarismo, de patriarcado e trazer novas formas deles se relacionarem, novas formas deles expressarem suas emoções que não seja pela violência. Né? E que assim eles possam ter um diálogo construtivo com as suas parceiras, até com a própria sociedade, evitando-se o agravamento das violências, das relações, vamos dizer, violentas, né? No sentido geral. Uma forma já de prevenção aí dessas questões no futuro, né? Com certeza, é preventivo, porque a gente pega adolescentes que estão começando a sua fase relacional, com namoradas, etc. e tal. A partir de agora, vendo dentro de casa, às vezes, alguns moldes de relacionamento violento ou muito autoritário, eles têm a oportunidade de verem que hoje isso não funciona mais. E aí, a entregar para eles novas ferramentas de uma relação mais saudável, mais harmônica e respeitosa. Também participaram do encontro a secretária municipal da Mulher, Rosicler Quartieri, a secretária municipal da Assistência Social e da Habitação, Sandra Reis, o presidente da Câmara de Rio Preto, vereador Luciano Julião, e os vereadores Márcia Caldas, Abner Tofanelli e Renato Pupo. O evento abordou os diferentes tipos de violência, a legislação brasileira de proteção às vítimas, os principais canais de denúncia e o combate à culpabilização de quem sofre abusos e agressões. Agora o Panorama TVC faz um intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre como prevenir acidentes com escorpiões. Voltamos já. Vem, todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Vem com tudo vacinar. Vem, todo mundo vacinar. Todos juntos essa é a hora. Vem com tudo vacinar. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim, para garantir um SUS forte e saudável, que abrace esse país inteiro. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou a Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante.
importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Leis municipais garantem descontos ou isenção do imposto predial e territorial urbano para parte da população de São José do Rio Preto. Tem direito ao desconto de 50% do IPTU, proprietário de imóvel que fique de frente para a rua de Feira Livre, aposentado ou pensionista com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. Ficam isentos do pagamento do imposto moradores dos loteamentos Alferville, proprietário de imóvel cedido para uso exclusivo da União, Estado ou município, associação cultural e entidade de utilidade pública, desde que estabelecidas por lei municipal, imóvel residencial ou comercial situado em área atingida por desastre natural, enchente ou afetado por obras de grande porte, proprietário de um único imóvel com renda familiar de até 3 salários mínimos e que seja doente de câncer em tratamento, portador de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica. O benefício é estendido ao proprietário que tenha cônjuge, dependente legal, pais e filhos nessas condições de saúde e que seja morador do mesmo imóvel. O requerimento para desconto ou isenção do IPTU deve ser feito no Poupa Tempo ou no Ganha Tempo Cidadão. Para mais informações sobre as leis municipais em vigor, acesse o site www.riopreto.sp.leg.br. Estamos de volta com o Panorama TVC, agora falando de saúde. Este ano, em Rio Preto, já foram registrados mais de 900 casos de acidentes com escorpiões. E para trazer orientações de prevenção e falar sobre as ações de controle desenvolvidas pelo poder público aqui na cidade, eu converso com Viviane Mazitelli, que é bióloga da Vigilância Ambiental aqui de Rio Preto. Viviane, muito obrigada por participar aqui do nosso programa. Imagina. Quero começar perguntando para você quais são as ações que a Vigilância Ambiental faz para o controle dos escorpiões aqui em Rio Preto. E parece que é uma parceria com outras secretarias também, é um trabalho conjunto, né? Sim, a gente atua muito no intersetorial. Então, sempre que a gente identifica, né, tanto os nossos agentes de saúde, ou até a própria população, quando abre uma ouvidoria, né, os nossos canais, quando entram pelos nossos canais de ouvidoria, nossos canais formais, a gente entra, articula a limpeza urbana com, por exemplo, a Secretaria de Serviços Gerais. Bacana. Então, a gente tem uma articulação muito boa, né? A gente tem locais em Rio Preto que a gente já vê que é uma... crônico, já é constante, basicamente. crônico, né? Esse descarte irregular. Então, a Secretaria de Serviços Gerais já tem esses pontos, né? Identificados e constantemente passa para fazer essas limpezas. Né? Tá certo. E agora, para orientar quem está em casa, Viviane, por exemplo, encontrei um escorpião na minha residência. Como que eu devo proceder? Eu capturo esse escorpião? De que forma? Uso algum tipo ou não de produto para matá-lo? Qual que é a melhor forma de agir? A gente orienta que não tente tocar, principalmente crianças, né? Sempre nas nossas feiras de educação em saúde ambiental, ou até mesmo nas escolas, quando a gente vai para fazer as nossas orientações de manejo, a gente pede para que a criança, quando identificar um animal, ele vá até um adulto mais próximo e peça ajuda e fale que tem aquele animal ali. Quando o adulto chegar nesse local, a gente pede para não colocar a mão, né? Não utilizar não tentar manipular esse animal, né? Por exemplo, com um pote, tentar colocar ele dentro do pote com, por exemplo, sem luvas, né? Então a gente pede sempre para que utilize uma luva, se for fazer esse tipo de manipulação, mas se tiver ali uma vassoura, um rodo, para poder fazer a esmagadura desse animal de uma forma segura, que não seja direto nas mãos. Até porque, né, nos nossos dados, a maioria dos nossos acidentes acontecem em mãos, né, nos membros superiores e nos pés. Nos pés. Justamente por quê? Porque às vezes a pessoa, ao manipular, ela tira ali, não tem cuidado na jardinagem, ou pega um objeto, né, sem avaliar, né, o objeto, ao redor do objeto. Então, quando ele retira, esse animal pode estar ali ou abrigado, ou essa tentativa de manipulação.
Então, quando ele tem, acaba tendo os acidentes, né? Desculpa, pode continuar. Ou, às vezes, à noite, por o animal ter um hábito noturno, então, à noite é a movimentação dele. Então, às vezes, a pessoa levanta da cama ou sai do sofá, ele não investiga o calçado, ou ele sai descalço e anda e pisa no animal. Então, por isso que na estatística, a gente tem o maior número de acidentes com mãos e pés. A gente sempre ouviu falar que os escorpiões ficam mais em área de acúmulo ali de entulho, locais escuros, escondidinhos, mas cada vez mais eles estão entrando no nosso ambiente urbano, dentro das residências. Tem algum tipo de sistema, né, de ambiente que eles gostam mais, que é mais fácil encontrar? Ou eles estão agora, de certa forma, disseminados, né? Na área urbana, eles vivem, né, o hábitat deles, né, é dentro dos esgotos, né, onde tem alimento é úmido, então ele tem ali ele tem um contato com água, então ele tem todos os recursos que ele precisa. Então ele tem alimento, ele tem água e ele fica ali protegido, então ele não precisa sair, né. Porém, caso falte, né, o alimento, ele sai do esgoto e ele vai para as residências, porque a gente tem as tubulações que ligam a essa área rede, onde ele fica, né? Então, a gente sempre pede para que, dentro das residências, isso em área urbana, né? Que a nossa movimentação na área urbana de construção, cada vez Rio Preto está aumentando mais. Então, sempre quando tem ali uma construção, uma obra, aumenta a chance de aumentar o avistamento de escorpião é maior, né? Então, por eles estarem nesses locais, que a gente orienta a colocar sempre barreiras físicas, né? Sempre manter, às vezes na residência até tem aquele ralo que abre e fecha. Exato. Porém, as pessoas ao tomar banho, depois que tomam banho, a água escoa, não fecha. Então, trazer esse hábito para a população de deixar os ralos fechados, vedados, vedar as frestas mesmo que tem nas residências, porque o animal, ele não tem um local, por exemplo, o esgoto, ele não vai entrar ali no esgoto e vai sair, alimentar, causar o acidente e retornar. Onde ele para, ele pode sobreviver, então ele vai se deslocando, ele não retorna para um local. Entendi. Né? Então, por isso que é importante, às vezes, se ele passa e entra dentro da residência e ele encontra ali um local, resíduos, né, de alimentos e outros insetos menores, que é o que ele se alimenta, ele vai ficar por ali. Então, ele vai achar um abrigo na fresta da porta, ele vai ficar embaixo de um móvel, ele vai entrar em qualquer local que seja suficiente para ele ficar abrigado. Tá certo. Dentro da residência. E qual que é a orientação em caso de picada ou suspeita de picada, né? Que serviços que a gente procura? No caso de criança, parece que tem um protocolo específico, né? Sim, dentro do nosso município, né, crianças de 0 até 10 anos, né, a gente orienta que vá imediatamente para o HCM. Então, é vaga zero que a gente fala. Então, aconteceu o acidente, lava com água e sabão o local do acidente e não faça mais nada e vai imediatamente para o HCM. Adultos, adolescentes, né, outras idades, vocês procurem o atendimento mais próximo de unidade, né, que o importante é a assistência em tempo. Então, estou perto de uma UPA, né, vou aqui mesmo, vou ser atendido, vou receber meus primeiros socorros e caso seja necessário, eles do uso do soro, né, que a gente só tem no HCM no momento, então vai ser encaminhado, né, para o HCM para poder fazer essa avaliação. Você falou do soro, é justamente o que eu ia perguntar. Nem todos os casos ele é necessário? Não, cerca de 2% de acidentes com animais peçonhentos, né, com acidentes com escorpiões, eles evoluem de grau de moderado para grave. Então, cerca de 2% que chega a ter a necessidade de tomar o soro. Então, não são todos, né? Isso que a população precisa entender, que nem todos os casos, eles são graves a ponto de ter que tomar o soro. Até porque toda a equipe avalia essa administração, precisa ter um acompanhamento médico para a administração do soro, porque quando o paciente ele é submetido ao soro, ele precisa ficar em observação. Então, ele vai ficar ali de 4 até 24 horas, a depender da situação e da avaliação dos sintomas dele pela equipe médica.
porque pode ter também reações. Entendi. Então, nem todos os casos é necessário o soro. Viviane, quando a gente fala de sinais ou sintomas, às vezes um adulto consegue identificar melhor o que aconteceu e que foi um acidente com o escorpião, mas às vezes uma criança não. Né? E a que sinais a gente precisa ficar atento? A criança, geralmente, a dor, ambos vão ter uma dor muito forte, né? Forte no local, né? A maioria dos casos tem muita dor, né? Então, quando tem esse tipo de dor, não consegue compreender o que aconteceu, leve imediatamente para o atendimento. Que aí, às vezes, vai avaliar, né? A criança fica com uma irritabilidade, às vezes, se for um nenê, né, muito menor, pequeno, muito né? pequeno, não conseguir falar. Então, às vezes, ele vai ter apresentando essa irritabilidade. Às vezes aparece, nem sempre fica... alguma marca, algum sinal, exatamente. Né? Então, leva para atendimento médico, né? Casos mais graves apresentam náuseas, né, vômitos, então precisa ir imediatamente para o atendimento avaliação. médico. Considerando aqui a nossa cidade, tem alguma região do município em que esses acidentes estão mais frequentes esse ano? Ou isso é, de certa forma, flutuante? Como é que vocês identificam isso lá na secretaria? A gente faz um mapeamento dos nossos casos e a gente faz tanto mapas de calor, até para a gente fazer atuação, né? Da onde a gente precisa ter um olhar mais clínico, né? Então, a gente tem mais voltado para a Zona Norte de São José do Rio Preto, porém na Zona Sul tem uma concentração também ali, mas acontece no município como um todo. Então, eu não posso te dizer que os cuidados precisam ser mais na Zona Norte, né? Então, até porque a gente teve um caso recente que foi grave, que foi na Zona Sul. Então, as ações de prevenção precisam ser executadas pelo município como um todo. E pela população de todas as áreas. E mais áreas assim, que tem descarte irregular, né? Então, são áreas que são de risco. Junto, em paralelo a isso, a gente também faz os nossos monitoramentos. Nossa equipe de vigilância, né? Semanalmente, a gente faz... uma busca ativa noturna de escorpiões, que a gente faz os nossos indicadores de infestação dentro do município. Então, a gente vai em áreas públicas, a gente vai onde a gente avaliar que precisa, né, na dispersão, a gente faz esse monitoramento também. Então, além dos dados epidemiológicos, a gente também tem os nossos dados entomológicos. Né? Entendi. Você falou dessa questão de locais, denúncias podem ser feitas pela ouvidoria, como você já adiantou. Eu vou citar aqui alguns números. 0800 770 870, desculpa, 0800 770 5870. Tem também o 3216 9758 e o 3216 9765. A partir do momento que essa denúncia chega, como que é o trabalho da vigilância ambiental? É já ir em loco? Lembrando que descarte irregular, vocês podem fazer a denúncia direto na Secretaria de Serviços Gerais. Quando ele chega nos canais pela saúde, a gente, de pronto, atendimento, a gente desloca uma equipe de controle de pragas para fazer o primeiro atendimento e orientação, né? Então, em tempo hábil, a gente vai até o local, vai uma equipe especializada até o local para identificar os riscos, porque às vezes a população ela não identifica que aquele ambiente, a forma com que aquele ambiente está, não oferece risco, mas na verdade ele oferece, né, para o abrigamento. Então a gente faz esse atendimento individualizado em todas as ouvidorias que entram, e aí se precisa dar seguimento por questões de não adequações, a gente segue, aí entra por um processo de imóveis de risco que a gente tem. Caso seja só uma necessidade de orientação, acaba se encerrando neste momento ali e a pessoa fica responsável pela adequação dentro do seu próprio imóvel. Viviane, e qual que é o tipo de escorpião mais predominante aqui na nossa cidade? Aqui a gente só identifica duas espécies, né, que é o Titus cerulatus, que é o amarelo, todo amarelo, né, e a gente tem o Botriurus também, que ele é mais pretinho, né, que ele não é de importância em saúde pública. Então, o amarelo, né, que é o Titus cerulatus,
que ele é o que causa a maioria desses acidentes que a gente registra hoje na cidade. Sim, e dentro dos nossos monitoramentos é o que a gente mais encontra. Por quê? Porque ele tem uma facilidade de reprodução. Os outros animais, as outras espécies, elas precisam de um macho para se reproduzir. Então, é ao acaso, ele encontra no ambiente, aí ele reproduz e aumenta a população dessa espécie. O amarelo, ele reproduz sozinho. Então, um animal que seja, né, que se ele sair de uma região e ele se deslocar para uma outra região, ele sozinho consegue fazer uma infestação. Se tiver todos os recursos naquele favoráveis local, favoráveis ao desenvolvimento dele, que é o descarte, que é matéria orgânica, né? Se ele encontrar animais, invertebrados de pequeno porte, né, que ele se alimente. Então, se ele tiver muitos abrigos, ele se desenvolve e ele é capaz de causar uma infestação sozinho. Então, nesse sentido, a gente ali, enquanto morador na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa, a gente tem que ficar atento à questão de higiene mesmo, limpeza de quintais, de jardins. Isso que a gente sempre pede, né? A assistência, ela está sendo feita, né? A gente tem fluxos, protocolos estabelecidos, os atendimentos, eles têm prioridade nos atendimentos. Por isso que a gente precisa que a população se conscientize da prevenção. Como que é a prevenção? Fazendo a higienização do local, não deixar acúmulo de materiais, deixar o quintal sempre limpo, com grama aparada, sem resíduos no local, as barreiras físicas que a gente pede para tampar os ralos. Por quê? Porque aí impede a entrada dele e reduz a chance de acidente, né? Então, se a população ajudar nessa parte, juntos a gente consegue reduzir, sim, com certeza, os acidentes que acontecem. Viviane, além dessas ações, né, mais práticas de comportamentos, de hábitos, tem algum tipo de veneno que pode ser usado ou não? Isso nem talvez seja recomendado? O Ministério da Saúde não recomenda a utilização de nenhum tipo de veneno, né, nenhum produto químico com a intenção de controle populacional de escorpiões. Isso porque o animal, ele tem, em todo o corpo dele, ele tem umas cerdas e tem também uma estrutura no abdômen que ele reconhece quando tem alguma substância nociva para ele. Então, quando a gente coloca um veneno ali, naquele local, pode aumentar a dispersão do animal. Por quê? Porque naquele local que você coloca, ele vai fechar o estigma pulmonar dele, não vai entrar em contato, não vai atingi-lo, e ele se desloca para um local que não tem a exposição do veneno. Então, ele sai, às vezes a pessoa coloca o veneno na tubulação, ele sai da tubulação e é onde acontece o acidente. Então, a gente pede para que não use, reduza, né? A gente pede para que diminua a dedetização com a intenção de ser para escorpião. E que se for para outras pragas urbanas, né, por exemplo, barata, que seja de uma forma correta, né? Então tem meios aí de controlar, né, com gel, com pó, que não disperse esse veneno nessas redes para acontecer de aumentar os acidentes. Tá certo. Eu vou reforçar aqui alguns números, né? No início aqui da nossa entrevista eu falei, já são mais de 900 casos de acidentes com escorpiões aqui em Rio Preto, uma morte já confirmada. E eu vou deixar os telefones novamente para denúncias de locais de infestação. 0800 770 5870, 3216 9758 e 3216 9765. Viviane Mazitelli, te agradeço profundamente, uma bela entrevista, esclarecimentos, muitas dicas de prevenção. Muito obrigada pela participação. Imagina, a gente torce para que não tenha mais ou tenha uma redução desses casos. Né? É isso aí. Bom, eu dou sequência aqui ao Panorama TVC falando de saúde, mas agora o assunto é uma oficina de gerenciamento de risco sanitário. As inscrições para essa atividade já estão abertas. Quem traz as informações é o jornalista Matheus Camargo. A Secretaria Municipal de Saúde realiza a segunda edição da Oficina de Gerenciamento de Risco Sanitário,
no dia 21 de agosto, das 8 da manhã às 4 da tarde, no Departamento de Água e Energia Elétrica, o DAE. A oficina é direcionada a profissionais de Rio Preto e região envolvidos com as áreas de vigilância sanitária e epidemiológica, atenção básica e gestores municipais de saúde, com o objetivo de promover debates em grupo e apresentações que abordem conceitos e estratégias para o gerenciamento de risco sanitário nos municípios. Além disso, discute seus impactos na saúde pública. A primeira oficina de gerenciamento de risco sanitário foi realizada em 2024 e reuniu 95 participantes. Para participar da edição desse ano, é necessário se inscrever por meio de um formulário online que está disponível no portal da Prefeitura, o www.riopreto.sp.gov.br. Cada município participante é convidado a indicar um representante para responder um formulário de perguntas disparadoras, que servirão de base para as discussões durante o evento. O auditório do DAE fica na rua Otávio Pinto César, número 1400, no bairro Cidade Nova. Educação. O campus da Unesp em Rio Preto abre as portas para a comunidade em um evento voltado para educadores. Quem nos conta mais sobre essa iniciativa é a repórter Ariana Pereira. O IBILSE Rio Preto realiza no próximo dia 27 de agosto o projeto Venha Nos Conhecer Master. A iniciativa é voltada exclusivamente para diretores, coordenadores pedagógicos e professores de escolas estaduais, com a finalidade de apresentar o vestibular da Unesp e divulgar as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no campus. Os profissionais interessados em participar do Venha Nos Conhecer Master podem se inscrever no portal do IBILSE, o www.ibilse.unesp.br. Basta procurar na seção de Comissões e Divulgação de Ensino. Para os que não conseguirem participar da atividade, o IBILSE disponibiliza professores e discentes para realizarem visitas expositivas nas escolas de Rio Preto e região. As visitas podem ser solicitadas pelo e-mail codep.ibilse@unesp.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 17 3221 2200. Atenção, amantes do esporte! Já estão abertas as inscrições para a Copa Rio Preto 2025, o campeonato de futebol varziano da cidade. São 3 séries distintas com 16 times em cada grupo. Confira! A Secretaria Municipal de Esportes anunciou o lançamento da Copa Rio Preto 2025, o campeonato de futebol varziano da cidade. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de setembro. As categorias são divididas em série A, B e C, com taxas de inscrição de R$ 1.000, R$ 500 e R$ 300, respectivamente. Todo o valor arrecadado será destinado à premiação das equipes vencedoras. O campeonato começa no dia 21 de setembro. As partidas das séries A e B serão disputadas aos domingos, enquanto os jogos da série C acontecerão aos sábados e nas tardes de domingo também. São 16 times em cada série e os 4 melhores das séries B e C avançam, assim como os 4 piores da A e B descem. Além de estimular a competitividade saudável, o evento busca promover a integração das comunidades riopretenses por meio do esporte. As inscrições podem ser feitas no portal da Prefeitura, no www.riopreto.sp.gov.br. Basta procurar por Copa Rio Preto 2025. Mais informações na Secretaria de Esportes, no telefone 3201-8890. E o Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo riopretense você também encontra no nosso site, o riopreto.sp.leg.br, e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.